muito, muito cristã, né? Muitos de nós, filhos do Senhor, filhos de Deus, né? Que é viver na zona da fé, né? E é um momento que a gente vai tirar realmente para refletir. A gente vai falar 3 passos, né? Que vai literalmente tirar nós da zona de segurança e que a gente possa, né, viver pela zona da fé. Hoje é o tema do nosso devocional de hoje. A gente vai meditar lá em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 11. O devocional hoje é bem rápido, até porque estamos atrasados, né? Mas a gente vai ouvir aqui a palavra do Senhor, né? Então, Êxodo 33, no capítulo 11. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, porém Josué, filho de Nun, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. A pergunta é: se um dia você quer ser alguém que possa conversar com Deus face a face, né? O que a gente tem que fazer? Viver na zona da fé e não na zona de segurança, assim como Moisés fez. Ninguém tem uma história para contar sem deixar a zona de segurança e avançar na zona da fé. O momento mais incrível da caminhada de Moisés com Deus aconteceu na sarça ardente, né? Sabe por que aconteceu isso? Porque a decisão que ele tomou ali, naquele dia, escreveu os próximos 40 anos de uma história de vida. Foi uma decisão que promoveu encontros diários com Deus. Então, foi uma decisão que ele literalmente decidiu, né, viver pela zona da fé. Então, comece realmente, né, que nós possamos começar hoje e escrever os próximos anos da nossa vida com Deus. A gente precisa sair da zona de segurança e passar para a zona da fé. E como a gente tem que fazer isso? De que maneira? Eu vou falar aqui 3 passos. Né? Primeiro, a gente tem que superar as experiências do passado. Isso é de extrema importância. Eu vou abrir aqui em Êxodo, lá no capítulo 1, no versículo 22. Deixa eu abrir aqui. Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: jogue no rio Nilo todas as meninas israelitas que nasceram, mas deixe todas as meninas que vivam. A gente vai passar lá para o capítulo 2, no versículo de 1 a 3. Na realidade, eu vou ler de 1 a 10. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito, então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ele pegou uma cesta de juca, tampou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e o deixou a cesta entre os jucos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu uma cesta no meio da moita de junco e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: deixa eu só abrir aqui para o Antônio entrar. Este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa:
Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? A princesa respondeu: vá. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. E aí a princesa lhe disse: leve esse menino e o crie para mim. Eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. E quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que adotou como filho. E ela pôs o nome dele Moisés. E disse: eu o tirei da água. Então aqui a gente vê, né, que Moisés ele cresceu numa zona de segurança. Moisés ele cresceu no palácio do Egito. E literalmente ele cresceu com tudo, né? Com a vida bem. Uma vida bem mesmo, de uma pessoa que tinha tudo ali, o tempo e a hora, né? Ele não queria outra coisa ali, realmente, né? E aos 40 anos, ele assumiu um risco, né? Ele deixou a zona de segurança e tentou fazer algo maior por sua própria conta em favor do seu povo. O que foi que ele fez? Ele matou um egípcio enquanto defendia um hebreu. E naquela época, Faraó também quis matar ele por isso. Mas Moisés, o que foi que ele fez? Ele teve que abandonar tudo aquilo que ele conheceu e que ele viveu, né? Moisés, ele aprendeu uma lição. Ele viu que o Egito não era o seu lugar. E ele conseguiu superar as experiências do passado. Então, ele literalmente deixou, né? Ele sabia que ali não era um lugar para ele, ele sabia que não era ali. Né? E aqui a gente vai ver um pouco mais na frente, né, que Deus ele, literalmente ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E a gente tem que literalmente se deixar viver esse propósito, se permitir viver esse propósito. E como é que a gente consegue viver tudo isso? Viver na zona de fé, né? A gente não ter medo. E foi o que Moisés fez, ele abandonou tudo aquilo que ele conheceu, que ele viveu. Ele tinha uma vida muito, muito boa, uma vida de um rei, sabe? Assim, ele foi criado num palácio, então ele tinha aquela vida lá, mas ele não. Ele aprendeu realmente que ali não era lugar para ele, e ele literalmente ele soube, né, sair da zona de segurança e passar para a zona de fé. Então, a pergunta é: quais são, né, as experiências do passado que você precisa superar? O que você precisa superar que está te prendendo, que não está te levando realmente para essa intimidade com o Senhor? Né? O que está te impedindo isso? É a falta de um perdão? É literalmente você ver o que está acontecendo na sua vida, pensar mais em você, ou deixa eu pensar aqui o que está me impedindo, né, de eu viver realmente na zona da fé. O que está me impedindo? Será que é a falta de mais intimidade com meu pai, de eu poder ler a Bíblia, de eu poder ter um momento de intimidade com Deus, no secreto, eu e ele? O devocional aqui, meninas, é só um pouquinho, né? Aqui onde a gente reúne para falar do Senhor. Mas a nossa intimidade com o Senhor jamais ela pode ser substituída por aqui. Ela tem que ser nós. Tira 10 minutos do dia, 20 minutos do seu dia, 30 minutos do seu dia, enfim, para que vocês possam estar vivendo realmente essa intimidade com Deus e falar com Ele, né? Quais experiências realmente do passado, né, que a gente precisa, né, superar, para que a gente pare de viver na zona de segurança e para que a gente possa viver na zona da fé. Outro ponto, assim, realmente para deixar você, para fazer você sair da zona de segurança e passar a viver na zona da fé, é superar as situações de confronto do presente. A gente vai meditar lá em Êxodo, no capítulo 3, do 7 ao 10. Eu vou abrir aqui. Do 7 ao 10. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito.
tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso, desci para libertá-lo do poder dos egípcios e para levá-lo do Egito para uma terra grande e boa. E uma terra boa e rica, aonde moram os seus cananeus, os seus heteus, os seus perizeus, os seus aveus. De fato, eu tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios maltratam. Agora, venha e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. E quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste mundo. E isso será uma prova que eu o enviei. Então, aqui, supere as experiências do passado. Moisés, ele supere as situações de confronto do presente, né? Apesar de deixar o Egito, Moisés, ele passou os próximos 40 anos no deserto de Midian, cuidando de rebanhos. Vida mansa, vida tranquila, uma perfeita zona de segurança, né? Moisés acabou por se acostumar com o seu novo estilo de vida. E é isso que a gente faz, a gente sempre se acostuma com as coisas boas da vida, né? Fica ali naquele mundinho, a gente nunca quer se desafiar. Não, tá ótimo aqui, então é agora e pronto. O deserto de Midian tornou-se outra zona de segurança para Moisés. Porém, Deus não queria Moisés acomodado em sua vida. E assim como Deus queria com Moisés, Ele quer conosco. Ele quer mais da gente, né? Ele chamou Moisés para ser o libertador do seu povo. Então, assim, e mesmo assim, Moisés ainda ficou se perguntando, mesmo Deus falando com ele naquele momento, né? Por quê? Porque ele já estava ali com aquela vida ali mansa, aquela vida tranquila. Então, estava literalmente numa zona de segurança. Para ele estava ótimo. E assim Deus quer conosco, né? Ele quer que a gente possa literalmente se desafiar, né? Que quando as coisas estão muito boas, tá assim numa zona de conforto, que a gente possa literalmente olhar, Senhor, tá muito bom aqui, tá ótimo. Mas o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ajudar outras pessoas? Até mesmo para me ajudar, para ajudar minha própria família, né? Porque é isso que a gente tem que pensar. Afinal, nós somos a imagem e semelhança do Senhor, então, se nós somos a imagem e semelhança do Senhor, a gente tem que ser completamente em tudo, né? Pensar como o Senhor pensa, agir como o Senhor age, ter uns olhos espirituais como o do Senhor. Então, é dessa forma que a gente, como cristão, tem que fazer. Então, ali a gente viu, né, que Deus, ele queria muito mais de Moisés. Ele queria muito mais, ele quer muito mais de você. E a pergunta é: hoje, Deus está nos desafiando realmente, né, para que a gente deixe as situações de conforto da nossa vida presente para ser canais, né, literalmente, de libertações na vida de muitas outras pessoas. Né? Que a gente possa literalmente sair dessa zona de conforto e passar a ser realmente um verdadeiro servo do Senhor, que se nós estamos aqui se nós entregamos nossa vida ao Senhor, se nós fala que os sonhos deles, eu sempre falo, em oração eu sempre falo, Senhor, eu não quero, né, viver os meus sonhos, eu quero viver os sonhos de Deus na minha vida. Então, se eu estou numa zona de conforto, que ali como Moisés estava naquela zona de conforto, tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas será se realmente eu estou vivendo os sonhos de Deus na minha vida? É uma pergunta que nós temos que se perguntar, né? Então, assim, será que nós estamos literalmente sendo canais de libertações na vida de muitas outras pessoas?
Isso é impossível. Saia da zona de segurança e viva na zona da fé. Liberte-se das suas situações de conforto. Deixe Deus fazer os seus milagres através da sua vida. Então, deixe Deus fazer milagre através da sua vida. Hoje a gente tem as redes sociais que está na palma da nossa mão. Ao invés da gente ficar ali consumindo conteúdo de outras pessoas, porque tem coisas que são merdas, desculpa até pela palavra que a gente vê nas redes sociais. Por que ali nós não vamos às redes sociais, ou mesmo em um hospital, em uma ONG, pregar a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor para ajudar outras pessoas? Por que a gente não vai sair da zona de conforto, que é estar aqui todas as manhãs nesse devocional, e a um passo a mais, e mais além, né? Literalmente levar a palavra do Senhor para outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas possam conhecer o Senhor. Então, assim, que a gente venha literalmente nos libertar, né, de situações de conforto e deixar que o Senhor age, né, que deixar que o Senhor faz os seus milagres através das nossas vidas, que nós possamos nos permitir viver esse milagre incondicional, né, do Senhor. Que nós possamos nos permitir que o nosso propósito seja cumprido. E para isso que a gente tem que fazer, né, que a gente possa ser literalmente nos permitir viver isso em nossas vidas. Então, é algo para que a gente possa refletir. Será se a nossa situação, será como é que está a nossa vida hoje? Será se a gente está vivendo numa zona de segurança? Será se Deus não quer mais de você, mais de mim? É algo que a gente tem que se refletir. Então, voltando aqui nas redes sociais, a gente tem hoje ela em nossas mãos. A gente pode alcançar milhares de pessoas, milhões de pessoas. Como também a gente pode vir aqui na casa de uma vizinha, ou em alguma ONG que eu já havia falado, em um hospital, enfim, falar do Senhor. Hoje a gente vê muitas pessoas que têm medo de falar de Deus em uma roda de amigos. A gente vê isso, eu vejo isso muito. Eu já fui desse tipo de cristã assim. Eu esperava uma brechinha para falar de Deus. E a gente não pode ser assim. A gente tem que falar de Deus sim, né? A gente tem que levar a palavra sim. Não esperar uma brechinha para falar. A gente tem que abrir a brecha ali para todo mundo ouvir, né? Porque através das nossas vidas, como nossas vidas foram transformadas, através das nossas vidas, nós podemos transformar a vida. Então, que a gente venha literalmente refletir nesses momentos, né? Refletir se nós estamos literalmente vivendo na zona de conforto ou se nós estamos vivendo na zona da fé. Então, quero que vocês possam refletir isso com vocês. Outro fator que também te impede de viver uma vida, né? Aliás, de viver pela zona da fé, é a questão da insegurança, né? Do futuro. Então, supere a insegurança do futuro. Lá em Êxodo 3, no capítulo 11, eu vou abrir aqui, 11. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você quando você tirar do Egito o meu povo, e vocês vão me adorar nesse momento. E isso será uma prova do que eu enviei. Então, quando Deus chamou Moisés por meio da sarça ardente, ele disse para deixar sua situação de conforto e voltar para o Egito e cumprir uma missão de sua vida, ele se sentiu totalmente desqualificado, né? Moisés, naquele momento, ele se sentiu inseguro com relação a si mesmo e o seu futuro. Porque ele estava ali, para ele estava muito bom, ele estava vivendo ali, estava ótimo, né? Uma vida mansa, uma vida tranquila, uma perfeita zona de segurança. Então ele estava ali bem. E naquele momento que Deus falou com ele, ele se sentiu literalmente inseguro, como qualquer um poderia se sentir, né? Em relação ao seu futuro. Moisés, ele se sentiu
ele se sentiu que para ele foi um desafio tão grande que mesmo o Senhor falando com ele chegou a duvidar. Como assim? Como é que eu vou fazer isso? Então, para a alegria de Moisés, Deus não aceitou o não dele, né? Como resposta para o chamado. Deus literalmente não aceitou aquele não dele. Embora com medo, Moisés finalmente fez uma única coisa que nos ajuda quando estamos indecisos com relação ao nosso futuro. Ele confiou em Deus, naquele que conhece o nosso futuro, nos mínimos detalhes. Deus, ele te conhece todos os detalhes possíveis, em tudo, em tudo. Então, se ele mandou, vá. Se você literalmente escolheu ser guiada pelo Espírito Santo, vai, só obedeça. Sei que não é fácil sair de uma zona de conforto, mas se Deus mandou, vá. Só escolha obedecer. E não deixe que a insegurança do futuro te impeça de viver o seu propósito, o seu chamado. Então, assim, só confia no Senhor, só confia no teu Pai, que Ele te conhece nos mínimos detalhes. E Deus chama, né? Deus chama nesse dia para nós sermos, né? Literalmente gigante na fé. E para que a gente seja literalmente gigante da fé, a gente precisa superar a insegurança do futuro e confiar incondicionalmente em Deus. Eu vou ler lá em Êxodo. Já li aqui. Então, a conclusão desse devocional de hoje é mais uma reflexão para mim, para vocês que estão aqui do outro lado da tela. Você já deixou de avançar em vários aspectos em sua vida porque teve medo de arriscar e preferiu ficar na zona de conforto? Você já literalmente deixou isso porque preferiu viver naquela zona de conforto do que arriscar? Então, que você literalmente não venha se permitir viver pela zona de conforto, de segurança, mas viva pela zona da fé. Acredite que por mais que esteja doendo, você esteja vivendo passando por momentos difíceis, mas Deus, Ele está contigo. Ele está contigo. E se você está ali, sendo abraçada, sendo cuidada pelo seu Abba, então se permita viver pela zona da fé. Acredito que tudo na vida tem um propósito, até mesmo no momento da dor. Deus está querendo te mostrar algo. Então, independente do momento que tu esteja passando hoje, que a sua família esteja passando, enfim, seja qualquer causa na sua vida, se permita viver pela fé. Se permita viver pela fé. Não se desvie dos propósitos de Deus na sua vida. Mariana, está doendo, está difícil. Mas Deus está contigo, teu Abba está contigo, teu Pai está contigo. Inclusive, Ele está aí do teu lado agora, nesse momento. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que você está passando. Ele te conhece totalmente. Então, que você possa refletir e se perguntar: Deus, será que eu estou vivendo literalmente no conforto? Será se para mim aqui está bem?
Será que eu não estou permitindo viver os sonhos de Deus na minha vida? Será se é isso? Será se é essa zona de segurança que está me impedindo de viver o propósito de Deus na minha vida? Então, que nós possamos ser que nem Moisés, que mesmo com medo, ele resolveu obedecer. Mesmo achando que não iria conseguir, ele resolveu obedecer. E o melhor de tudo, Deus não se contentou com o não dele. E assim, ele não vai se contentar com o não seu. Mas para isso a gente tem que nos permitir viver pela zona da fé. Amém? Eu vou botar aqui um louvor para que a gente venha adorar o Senhor nesse momento e que a gente venha meditar nessa palavra. E é isso. Gabriela Rocha Rádio no Spotify. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Amém, Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai, nós te colocamos, Pai, esse momento, Pai, diante da Tua presença, Senhor, Pai. Obrigada, Pai, por essa manhã, obrigada por essa palavra, Jesus. Obrigada, Pai, por fazer presente em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor venha tocar sobre os nossos corações, Pai. Oh, Pai, que o Senhor venha estar presente em todos os momentos das nossas vidas, Senhor. Que nós, Pai, possamos viver os Teus sonhos, Pai. Que nós possamos cumprir o nosso verdadeiro propósito aqui, Jesus. Pai, se tiver alguma experiência, Pai, do passado que esteja nos impedindo, Pai, de viver na zona de fé, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Pai. Nós queremos estar ali. Nós queremos literalmente, Pai, viver pela fé. Senhor, se tem situações de conforto hoje que nós estamos passando, que o Senhor possa falar conosco. O que está nos impedindo, Pai, de viver o nosso verdadeiro propósito, Pai? Se for a zona de segurança, que o Senhor venha literalmente falar conosco, Pai. Que nós possamos ver, Pai, que nós possamos enxergar, Jesus. Mas que literalmente, Pai, nós possamos, Pai, superar essas situações e viver na zona da fé. Se tem algo de uma insegurança no futuro, de algo que possa acontecer, eu tenho medo do que vem pela frente. Ai, Jesus. Que nós possamos tirar isso sobre os nossos corações e viver literalmente pela zona da fé e acreditar no nosso Deus, no nosso Abba, o Deus do milagre, o Deus que tudo pode, que tudo é possível. Pai, então diante da Tua presença, Pai, nós te colocamos os nossos corações, Jesus, que o Senhor possa tocar no coração de cada um agora nesta manhã, Jesus. Que o Senhor possa abraçar cada um, que eu sei que o Senhor está presente na vida de cada um, Pai. Inclusive o Senhor está aí do seu lado. Sinta-se abraçada pelo Abba. Sinta-se abraçada pelo teu Pai. E acredite que viver pela fé é bem melhor. E acreditar no seu propósito e entregar literalmente a sua vida para o Senhor é a coisa mais sobrenatural da nossa vida. É algo que é inexplicável. Então, que o Senhor vem falar conosco nessa manhã. Que nós possamos refletir essa palavra. E aprender, Senhor. E aprender a viver pela fé. E acreditar no nosso Deus. O Deus do impossível. O Deus que tudo pode. Então, Jesus, nós te colocamos esse dia diante da Tua presença. Que o Senhor possa estar falando conosco hoje, durante o dia. Que nós possamos ter mais intimidade contigo.
mais intimidade, que nossos corações possam literalmente ser ardente, queimado para te buscar, ser pessoas sedentas pela busca do Espírito Santo. Então, Jesus, nós te colocamos a vida de cada um, o coração de cada um nessa manhã, Jesus. Que o Senhor possa fazer os teus propósitos na vida de cada um. Que nada seja do jeito dele, Senhor. Que tudo seja do teu jeito, Pai. Então, Jesus, essa manhã nós te colocamos a nossa vida, te colocamos os nossos corações, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, diante da tua presença, Senhor. Que nada seja do nosso jeito, mas que tudo seja do jeito do nosso Abba. Que nós literalmente possamos ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos ser guiadas, ser consoladas por Ele. E quando a gente estiver ali nos permitindo viver pela zona de segurança, pelo aquele conforto, que o Espírito Santo possa estar falando conosco. Filha, não é aí que Deus te quer, não é aí que eu quero você. Eu quero você muito mais do que isso que você está vivendo. Então saia da sua zona de conforto e permita-se viver os sonhos de Deus na sua vida. Permita-se viver pela fé. Eu creio em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa estar nos abençoando no nosso dia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãs. Amém. Amém.